Olá, retomamos então o nosso diálogo sobre o circuito pulsional e as demandas de amor. Fizemos todo o nosso percurso, vimos sobre o aforismo lacaniano, que não existe relação sexual, não há relação sexual, e que o Lacan, na verdade, quer dizer que não existe uma proporção entre os sexos, pois o masculino e o feminino, eles têm demandas diferentes, eles têm escolhas objetais diferentes, o que, de certa forma, cria então uma incongruência entre os sexos. Porém, agora, nesse momento, vamos falar sobre o amor e o desejo. Devemos sempre pensar, então, o ser humano, pela vertente de seu desprover de um objeto sexual pré-determinado, sendo essa vertente, então, o eixo principal na sexualidade humana no que se refere à psicanálise, e essa condição de carestia de objeto podemos denominar, então, de real originário. Como disse anteriormente, é importante nesse momento a gente lembrar as conceituações do RSI, do real, do simbólico e do imaginário, e essa condição, então, da falta de um objeto específico que fale sobre o amor, a gente deve, então, denominar de real originário. E a este se deve a incumbência, então, pelas vicissitudes, ou seja, pelas repetições, pelas necessidades, pela demanda apresentada na sexualidade humana. Podemos ter uma maior clareza disso tudo através da concepção do Lacan de real, no que diz como aquilo que não cessa de não se escrever. No seminário 20, então, Lacan define a relação sexual da seguinte maneira: a relação sexual como aquilo que não para de não se escrever. Aí há impossibilidade. É também que nada pode dizê-la. Não há, dentro do dizer, existência, então, da relação sexual. Observamos que ao longo dessa constituição, então, singular do sujeito, na sexualidade humana e das fases que vão se seguindo, se sobrepondo, cada uma demandando, impondo, fazendo encontros e desencontros do sujeito, mas se a gente for pensar então no âmbito do real, residimos então no âmbito do impossível, ou seja, daquilo que, de certa forma, é o resto, aquilo que não pode ser simbolizado, aquilo que foge ao alcance, então, do registro simbólico e também do registro imaginário. Pensando nesse âmbito do real, residimos, então, no âmbito do impossível e se estabelece aí, então, a estrutura do desejo, ou seja, a estrutura do desejo se fundamenta a partir de uma falta impossível de ser simbolizada. O objeto do desejo, de certa forma, ele não existe, ou dito de outro modo, o objeto, enquanto real, ele não cessa de não se escrever. O encontro com o parceiro amoroso, ele é realizado pelas vias do simbólico, onde cada sujeito está ali inscrito, os seres falantes. Assim, altera o regime anterior, o regime do real, que fundamentalmente é marcado pelo impossível. E essa alteração produz, então, efeitos que levam a uma recusa do real originário. Assim, através dessa perspectiva, dessa linha de pensamento, o objeto, nesse caso, representado então pelo parceiro, passa a ocupar uma existência e se torna então um objeto no nível simbólico, que é o campo que cessa de não escrever, segundo o Lacan. E esse encontro no registro simbólico, então, produz uma determinada estabilidade na relação entre o sujeito e o objeto. Não obstante, essa determinada estabilidade, ela é insuficiente no deslocamento do desejo em relação aos objetos. Ainda assim, faz com que o sujeito busque por outros objetos que venham
tentar dar a ele essa satisfação, essa estabilidade. Nesse momento, entra então o registro imaginário, ele vem e marca a sua presença, porque ele marca uma maneira então de estabilizar decisivamente a relação entre o sujeito e o objeto, onde no registro do real ela é impossível e no campo simbólico é marcado então pela incerteza, ou seja, será esse mesmo objeto que me satisfaz? Assim, como ocorre com o simbólico, o imaginário também altera o seu regime prévio. Decorrente disso, o que acontece com o imaginário? Ele não apenas rejeita a negação do real originário, como faz o simbólico, mas também recusa a fragilidade da existência do objeto e sua relação instável com o sujeito, característica da relação objetal estabelecida pelo simbólico. Então, o objeto amado no registro imaginário pode ser elucidado da seguinte forma: é aquele que não cessa de se escrever, ele se alça à categoria do necessário. Segundo Marco Antônio Coutinho de Jorge, o amor, então, está localizado na passagem do cessa de não se escrever ao não cessa de se escrever, o que também é proferido por Lacan da seguinte forma: o deslocamento da negação do para de não se escrever ao não para de se escrever, da contingência à necessidade. Aí está, então, o ponto de suspensão a que se agarra, então, todo o amor. Essa interseção, como a gente disse, é importante pensarmos ali o enlace borromiano, o nó borromiano entre o real, o simbólico e o imaginário, aqueles três círculos que se encontram. Eu vou colocar a figura já a seguir para que vocês possam ter essa imagem e nós continuamos a desenvolver o nosso pensamento. Como vocês puderam perceber na imagem, a interseção passa a ser, então, esse ponto primordial entre os registros simbólico e imaginário, onde se escreve o amor no dó de Borromeu. Faixa comumente, então, ocupada pelo simbólico e também pelo imaginário, a região que o Lacan citou o sentido, conforme vocês viram na figura. Onde o amor é, então, produtor de sentido. E essa característica, então, tem o fito de se contrapor a essa ausência radical de sentido recôndito ao real originário. E Lacan afirma: o amor nada tem a ver com a relação sexual. E quando ele realiza esse enunciado, ele se fundamenta que a relação sexual não para de não se escrever, pois ela se encontra da dimensão do impossível, do real, da ausência do objeto, do nonsense, e por outra via, o amor se encontra nessa interseção entre o simbólico e o imaginário, visando encontrar sentido aonde não há. Visa escrever o objeto sem cessar, ou seja, o seu objetivo é que o objeto se faça existente a todo momento, torná-lo necessário, não apenas eventual, parcial, como no registro simbólico, e tampouco inexistente, como no registro real. O real, originário, é, por primor, registro, então, do desejo, uma vez que não se encontra, que ele se encontra ligado ao das Ding, a coisa freudiana, ao objeto faltoso da estrutura. E é isso que torna a configuração do desejo e do amor se oporem, pelo fato de que o amor não aceita a ausência constante do campo do desejo, e não aceitando, ele visa tapá-lo, e o amor busca, então, dar à relação sexual, nesse sentido psicanalítico, o seu significado. O aforismo lacaniano de que o amor
vem em suplência à relação sexual, vem, então, nos designar que não é outra configuração do amor, senão a de constituir um a partir de dois. Produzir o parceiro absoluto, necessário e imprescindível. O cara metade, na linguagem popular, designa precisamente o objeto que completa e estanca esse movimento, então, desejante. Nós assistimos, como no nosso mundo contemporâneo, a diversas tentativas do sujeito de se unir e de se confundir também com um parceiro, e essa idealização perdura por longas épocas, esperar no amor também uma correspondência perfeita, é esperar algo esplêndido que possa se realizar, então, no campo do amor. Ou seja, a fusão de dois seres em um, expectativa impossível de ser concretizada, porque o amor não consegue eliminar a falta inerente ao aparato psíquico. Conforme, então, um pensamento, se o amor, como já vimos, supõe a riqueza interior no outro e o supervaloriza via idealização, elevando, então, o objeto à categoria de outro, do grande outro. O desejo faz o contrário, ou seja, ele degrada o outro em objeto e promove sua queda do lugar do outro e assim o descompleta, o fura, o barra. Volto a citar mais uma vez Luciano L. Ele diz assim: o desejo, assim como o sujeito, é RSI, é real, simbólico e imaginário. Real no plano de sua causa, simbólico em sua articulação e imaginário em suas vias de realização. Na medida em que ele se realiza sempre na direção dos objetos delimitados que constituem a realidade do sujeito e que são regidos pela trama de sua fantasia e jamais se dirige como a demanda e o amor, ao outro como tal. O outro que o deseja visa justamente reduzir em objeto. Elucida-se então que o desejo dessa forma está então articulado às cadeias de significantes do registro simbólico e através deste preserva com o objeto uma relação instável que a qualquer momento pode ser desmanchada. E assim há uma certa homeostase do aparelho psíquico que passa a ser então comprometida por não haver garantias de estabilidade trazidas por essa relação entre o sujeito e o objeto, que no nível simbólico são mínimas e precárias. Assim se faz necessário, então, uma metamorfose do sujeito para que não fique perante essa instabilidade do seu aparelho psíquico e da mera fuga da sua relação com o objeto. O que o sujeito faz? Para isso, o sujeito, então, deve transformar o que foi um mero encontro contingencial com um parceiro em um encontro com o parceiro, aquele que supostamente viria, então, a preencher essa falta que sempre resta, que insiste e persiste no campo do desejo. A falta é inerente ao desejo. Assim, percebemos como que o amor, de certa forma, tem uma marca e ele marca a sua presença transformadora na relação do sujeito e do objeto e os torna em uma relação, então, permanente e estável. E o objeto, assim, passa, então, a ocupar, então, a condição do necessário. Se o encontro entre os parceiros se dá pela via, então, pelas vias da contingência, por outro lado, o amor pretende, então, proporcionar uma certa estabilidade
na referência a um determinado objeto exclusivo. E é isso que as pessoas buscam nesse encontro com o outro, essa tentativa de estabilizar a partir dessa relação, desse investimento, toda a sua busca, toda a sua falha estrutural constitutiva. Ou seja, tenta elevar o outro a essa categoria, aonde possa, de certa forma, tirar parte da angústia que o sujeito vive e suprir ao sujeito uma determinada estabilidade em relação a essa busca que ele faz pelo outro. Por isso, criamos muitas vezes tantas expectativas numa relação e queremos tanto que o outro, de certa forma, se faça o tempo todo constante, o tempo todo presente, o tempo todo ali, de certa forma, nos marcando, nos afetando, para que essa falha, para que essa ausência de nossa estrutura não emerja novamente. Nós voltamos para concluir todo esse percurso que estamos fazendo sobre o circuito pulsional e as demandas de amor. Nós nos encontramos em breve.